Bom, então agora nós vamos passar para uma nova etapa, né? Essa etapa vai trabalhar com a questão dos tipos penais, tá? E aí é o cabelo aqui todo fora do local. Tá aqui em casa é assim mesmo, né? Vamos lá. Então, com relação aos tipos penais, a gente comentou e começou a comentar a respeito deles na nossa aula introdutória. Para quem não estava no momento, eu vou dar vou rememorá-los, mas nós começamos a comentar a respeito quando falamos do caráter despenalizador e da questão da provável descriminalização de algumas condutas da Lei 11.343. Tá? Então, nós falamos em sala de aula que a política de drogas, ela basicamente trabalhava com um eixo com 3 personagens. Né? Nós temos, lógico, que vários outros personagens envolvidos nessa circunstância, mas essencialmente 3 personagens são centrais na questão da lei de drogas. Então nós temos a figura do dependente químico, nós vamos chamá-lo de usuário. Nós temos a conduta do traficante de drogas e a conduta do fornecedor de drogas, né? Do fornecedor. Então do financiador da droga. A gente vai trabalhar já esses conceitos. Mas, inicialmente, a droga tem para cada uma dessas pessoas uma visão específica. Ela vai trabalhar a questão do usuário de drogas, considerando todas as normas públicas de saúde que nós tivemos oportunidade rapidamente de ver. Ela vai considerar que, em razão desses efeitos fisiológicos no organismo, em razão dos efeitos sociais, impactos que trazem as drogas no corpo humano, na sociedade, que em alguns casos, ou seja, quando eu uso para consumo pessoal, quando eu estou portando a substância para consumo pessoal e em pequenas quantidades, a quantidade também é importante, não é critério único definidor, mas já vamos ver que também é importante a gente entender essa questão da quantidade, tá? Mas nós sabemos que, neste caso específico, então a lei vai considerar a possibilidade de terapia, ou seja, tratar o dependente químico para que ele se recupere e seja reinserido na sociedade. Tá? Muita gente discorda, inclusive a gente ouve opiniões dizendo que o grande responsável pelo comércio ilegal, pela rede de violência que vem junto com a droga, é o usuário. A gente comentou, inclusive, e se não comento, faria agora, que o comércio de drogas ele traz um contexto social gravíssimo, né? Porque junto com o comércio de drogas, isso aqui é uma opinião apenas, tá? Isso aí, cada um vai ter a sua, logicamente, que a gente vai respeitar. E a minha é essa, que o comércio de drogas ele traz consigo toda uma cadeia, uma rede de violência, porque você vai ter que ter aí um espaço organizado para produzir e difundir essa droga. Esse espaço organizado, alguns vão chamar de boca de fumo, outros vão chamar aí de comércio de drogas, enfim. Mas aí a necessidade de ter esse espaço para que a droga chegue nesse local, seja distribuída, pulverizada entre os usuários, e esse comércio, esse tráfico que tem, né, esse comércio ilegal, ele é precedido de um tráfego, ou seja, de um transporte da substância entorpecente aqui até esse local. A gente sabe, inclusive, com muita garantia e certeza, que o nosso país não é um produtor de droga na quantidade necessária para o mercado interno. Né? A gente também deve ter falado isso. O nosso país ele é produtor, mas é um produtor ainda em pequenas quantidades, se comparado ao nosso mercado interno. Isso quer dizer, então, que grande parte, ou seja, maior parte da droga que está aqui no país vem de fora, né? Vem de fora e passa por aqui, uma parte que fica, e outra parte segue para outros cantos do mundo, aí, Europa, Estados Unidos e África, né? Que é o roteiro comum desse tipo de substância. Tá? Então, esse comércio ele traz uma cadeia de violência muito grande, porque você vai ter, então, figuras aí na qualidade de traficantes que vão ter um local para que ele tenha a possibilidade de pulverizar essa droga, ou seja, espalhar essa droga, e aí ele vai defender esse local com unhas e dentes, porque vai ter um contratante, vai ter um outro, né,
encarregado disso também, um outro traficante vai querer esse ponto dele, ele vai comprar arma, ele vai atirar no outro, ele vai matar quem não pagou, vai ter que vir arma de fora. Então, nossa, eu estou comentando aqui apenas pequenos apontamentos da grande complexidade que é esse problema das drogas. Então, com esse comércio, sempre nós temos aí mortes em geral, né, homicídios em geral, nós temos roubos decorrentes de pessoas que vão tentar conseguir a droga para poder conseguir dinheiro para comprar a droga. Então, assim, logicamente, o contexto social é muito grave, né, de uma comunidade, uma sociedade que vive aí o tráfico de drogas. A gente não precisa nem falar muito mais, a gente conhece, muitos de vocês aí conhecem, veem TV, veem rádio, internet, jornal, e veem o que acontece nas periferias aí, na nossa cidade, a quantidade de violência, porque nós sabemos que o tráfico existe também nas áreas de maior concentração de riqueza, com certeza, mas é nas áreas periféricas em que nós observamos a violência em maior número, né? A violência de forma mais explícita com relação a mortes, armas, etc. Então, como isso é muito complexo, não basta dizer que quem gera essa cadeia de violência, a responsabilidade é meramente daquele que compra, né? A gente sabe que esse que compra, ele também tem a sua responsabilidade, porque ele está de fato financiando, só que a gente bem sabe que para chegar a essa droga aqui no nosso país é necessária uma logística bastante complexa e que exige realmente um potencial financeiro satisfatório para poder transportar a substância para cá, né? E o traficante, muito embora você tenha ouvido falar de alguns que têm muito dinheiro, de ricos, etc., mas transitar com drogas em grande quantidade é necessário um aporte financeiro, que a maioria não tem. Então eles vão socorrer dos grandes financiadores do tráfico. E esses que são os principais responsáveis, né? Então, na medida de suas responsabilidades, todos têm, né? Tanto é que a lei traz um tipo de punição para todos eles. Mesmo o caso do dependente químico tem um tipo de punição, ainda que em caráter pedagógico e terapêutico, mas não é uma punição, né? Mas aí você vai ver essa possibilidade até isso ser encerrada no caso do dependente químico. Mas ainda hoje, agora em março de 2020, que é o momento que eu gravo essa aula, nós temos aqui ainda cada um na sua esfera de responsabilidade, cada um ainda respondendo pelo fato do comércio. Então, o usuário é sim dependente, é aquele que vai financiar grande parte do comércio, porque ele adquire a droga, faz o comércio girar e tem sua responsabilidade. O traficante também tem a dele, porque ele vai pulverizar a droga que chega, ele vai espalhar, fomentar, né? Dar amplitude a esse comércio, mas o grande responsável aí, que tem inclusive a pena maior pela lei de drogas, é o financiador do tráfico, porque o nosso país, a gente sabe, acabei de falar para vocês, não é um grande produtor desse tipo de substância, né? Ele é rota de passagem, ele começou também, lógico, nós temos em várias áreas aqui no nosso país, um comércio, sim, uma produção sim, de drogas, mas não atende ao mercado consumidor. Nós temos que importar drogas para cá, para o nosso mercado interno, e também parte dessa droga vai para o mercado exterior. Então você vê que a lei de drogas trabalha com uma punição muito maior para aquele que financia do que para aquele que trafica, que também é maior do que aquele que é o dependente, que é o usuário, né? Então para quem quer saber, para quem quer estudar mais sobre o assunto, essa é a principal informação que a gente pode passar. Quem é o responsável por isso? De acordo com a lei de drogas, o maior responsável por essa cadeia de violência que o tráfico traz é o financiador da droga, porque é ele que tem o poder financeiro de ter a capacidade financeira de fazer a logística do transporte dessa droga de fora para cá. A gente sabe que ela chega de variadas formas, via aérea, que é caríssima, né? Aqueles pequenos aviões trazidos pela Amazônia, são países em geral andinos, né, que tem essa produção em larga escala. Nós temos aí o Peru, nós temos o Equador, a Colômbia, a Bolívia, são países aí que têm alguns têm fronteira com o Brasil, o Equador, né, não tem, mas a Bolívia tem, o Peru tem, a Colômbia tem, e isso mostra que essa capilaridade, essa entrada aqui no país é muito fácil. Mas ainda que seja fácil, porque nosso país não tem a capacidade, pelo menos de organização, para manter ou materialmente uma fiscalização eficaz, mas ainda assim nosso país é continental.
Então, para ingressar aqui, o caminho não é curto, muito embora haja uma facilidade de entrada, mas as distâncias são longas, né? Para chegar num grande centro como São Paulo, como Rio, como o próprio Brasília mesmo, não, você sabe que a distância é muito grande para os países produtores de drogas. Então, nesse caso, ainda que com a facilidade da entrada, o transporte não é curto. Então, aí você tem grandes aportes financeiros para poder transportar essa droga para cá. E aí que está o detalhe, né? O grande financiador do tráfico ele não mora lá na região periférica. Quem tem um grande aporte financeiro com essa capacidade grande, ele mora num local mais adequado à sua capacidade financeira e não se vê muito risco para ele, né? E apesar de o risco financeiro ser grande, mas a gente não consegue perceber muita gente que traz essa droga de fora na cadeia. A gente percebe na cadeia o pessoal que trafica, né? O dependente químico também não vai para a cadeia. Então você tem aí que a lei mesmo assim, mesmo diante da dificuldade de encontrar essas pessoas, mas ela estabelece uma punição maior do financiador do tráfico do que para o traficante. A gente vai compreender isso mais tarde quando estivermos trabalhando a questão aí de cada responsabilidade, tá bom? Mas até lá é importante conhecer o artigo 28 que fala, e aqui eu já vou entrar na parte dos crimes em espécie, porque ele vai trabalhar com a modalidade do dependente químico. Então o artigo 28 vai falar a respeito daquela pessoa que adquire, guarda, tem em depósito, transporta, traz consigo, e aí que tá, são vários verbos. Alguns desses verbos são iguais aos do tráfico lá do artigo 33, mas fique ligado que a questão não é só o verbo, a questão é o verbo com o seu conectivo. Essas condutas de guardar, adquirir, ter em depósito, trazer consigo, elas têm que estar vinculadas ao uso o consumo pessoal, ou seja, condutas ligadas ao consumo pessoal, né? E é isso que vai caracterizar a questão do dependente e afastar a conduta do traficante. Ou seja, essas substâncias elas terão também que ser analisadas, o tipo de substância, o contexto social também é analisado, não é meramente quantidade é importante, mas não é a única fonte de análise, de afastamento da conduta do traficante para o usuário, mas a gente sabe que o que é principal, a palavra-chave aí são essas condutas e a palavra-chave é consumo pessoal. Tá? Então, nesses casos específicos, a gente sabe que a lei, considerando essa questão da mudança de paradigma de repressão para terapêutica, ou seja, terapia para aquele que é o dependente químico, então, nesses casos, a lei considera que os efeitos dessas pessoas presas seria até mais danoso, como era no passado. A lei anterior, salvo engano, era de 96, salvo engano, 96, eu não me recordo agora o ano, mas a lei anterior previa, inclusive, a prisão mesmo, né, dessa pessoa que estivesse portando droga para consumo pessoal. E as cadeias iam enchendo cada vez mais, sendo nenhuma terapia para aqueles que eram dependentes químicos, geralmente camadas mais pobres, têm um amparo social, sem um amparo jurídico necessário para tirá-los de lá, ficavam lá, morriam muitos, torto e direito, morria muita gente, e essa questão da terapia, ela foi, da saúde pública, foi uma tese que prevaleceu na nova lei a partir de 2006, né, na 11343. Baseado nessas informações, inclusive nos efeitos que isso traz ao corpo humano, a gente tem, então, uma diferença agora na responsabilidade. Não esqueçam que o artigo 28, quem traz consigo, porta, adquire, guarda, tem transporte para consumo pessoal, ainda tem responsabilidade, né? A gente sabe que não houve essa alteração com relação à descriminalização. Ainda é crime, sim. Eu já contei para vocês isso. E para aqueles que não estavam lá no dia ou não puderam ir por algum outro motivo, descriminalizar esta conduta é aquilo que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente comentou que o julgamento dessa questão da descriminalização está suspenso o julgamento, mas já está bem avançada a quantidade de votos a favor da descriminalização. A gente sabe que quando for retomado o julgamento, as pessoas podem retomar o seu voto. Eram outros julgadores, inclusive, naquela oportunidade. Hoje são outros membros do Supremo Tribunal Federal, né, que podem rever votos, ou às vezes até mudar mais de posições, mas o que tudo indica,
a questão da conduta do artigo 28 será descriminalizada, ou seja, eu nem tocarei mais no assunto nas próximas aulas, ou seja, nas próximas oportunidades, se isso for aprovado, a gente nem tocará no assunto mais de artigo 28, né? Mas como ainda não foi esse o caso, sim, o artigo 28 ainda é crime, e se a gente tem que ver quais são as consequências penais para quem porta consigo, traz, transporta, guarda, adquire drogas para consumo pessoal, tá bom? Então a primeira informação é que nós não teremos pena privativa de liberdade, tá bom? Não se praticará pena privativa de liberdade para os delitos do artigo 28. Mas qual será a outra punição aplicável então, professor? Bom, a outra punição a gente sabe lá que são medidas que têm a temática da terapêutica, mas também tem a temática pedagógica, para informar as pessoas quais são os efeitos fisiológicos que as substâncias tóxicas têm no organismo do ser humano. Grande parte desses efeitos eu acabo explicando em sala, inclusive o aluno, quando tem essa matéria comigo, ele tem uma noção. É uma aula para alguns meio chata, porque vai beirar lá a biologia, na medicina legal, né? Eu falo de toxicologia, eu falo de várias substâncias aí que são danosas aos organismos, efeitos no cérebro humano, no pulmão, fígado. A gente vai trabalhar, né? A gente trabalha muitos efeitos, mas a questão entra nesse sentido, ou seja, a punição, na verdade, é educar, né? Educar e prevenir para que isso não ocorra novamente. E também tratamento. Então, primeira das modalidades em que nós vamos ver aí a responsabilização pelo porte para consumo pessoal, o dependente químico, para o usuário. Nós temos aí a advertência sobre os efeitos das drogas. Essas advertências através desses cursos, né? Dessas informações que o próprio juiz pode também dar para o usuário em audiência. Isso tudo também é muito facilitado, hoje em dia vem sendo muito facilitado. Nós temos a aplicação dessas medidas nos juizados especiais criminais, que são procedimentos aplicáveis a crimes com menor potencial ofensivo, de maneira mais célebre, mais ágil. A gente vai trabalhar esse conteúdo na próxima legislação de importância de drogas, vamos trabalhar a questão dos juizados especiais criminais. Então, com o procedimento simplificado, o juiz vai lá e dá as orientações, como eu dei as orientações para vocês aí, sobre os efeitos das drogas no organismo humano. Né? Então, essa é uma possível punição, uma responsabilização para quem é pego portando droga para consumo pessoal, trazendo, adquirindo, transportando, etc. Tá? Primeiro, advertência sobre os efeitos das drogas. Outra que geralmente é aplicada, acumulada a essa, é a prestação de serviços à comunidade. A gente sabe que o trabalho ele tem uma finalidade também terapêutica, né? Há diversas teorias aí de padrões de comportamento que formam que o trabalho é, na verdade, um remédio, né, para ocupar a mente de alguém, e a mente ocupada não vai ter tempo de ficar se dirigindo a usar o entorpecente, muito embora a gente saiba que por a questão fisiológica, né, não é muita questão de tempo, né? Ou seja, o corpo reproduz aquela necessidade, e essa necessidade reproduzida pelo corpo a pessoa vai buscar, independente de ter tempo ou não tem, né? A gente sabe disso. Mas o trabalho é importante, ele coopera para que aquela pessoa possa ser reinserido na sociedade. Porque, pessoal, veja só, professor, mas aí você está falando que o drogado, então, ele está fora da sociedade? Eu conheço muito drogado que não está. Eu sei, a gente conhece pessoas que usam entorpecentes, tem uma vida social, na medida do possível, aí, regular. Às vezes nem sabe quem usa entorpecente ou não, nem sabe quem é o usuário ou não, a gente não sabe, enfim, se a pessoa se vier comentar, né? E vivem normalmente, e vivem continuamente, normalmente é tranquilo, né? As drogas recreativas são esse exemplo, o pessoal fala muito da maconha, uns usam maconha aqui no final de semana, outro final de semana sim, outro não, enfim. É discutível, né? A gente sabe que cedo ou tarde isso vai ter um efeito fisiológico muito grave, são determinadas substâncias entorpecentes que têm um efeito mais prolongado, ou seja, mais a longo prazo, outras têm a curtíssimo prazo, né? Mas enfim, é uma outra questão, tá? Mas de qualquer maneira o trabalho ele coopera para que a pessoa se mantenha ocupada e passe o mais longe possível do uso dessas substâncias. Eu falo não como uma pessoa moralista ou como alguém que se pronúncia ou se prediz um santo,
Mas a gente sabe o que causa uma substância dessa no corpo humano. Estou falando para vocês, meus alunos, que já me conhecem alguns há pouco tempo, outros já me conhecem há mais tempo. Eu não sou o padrão necessariamente de beleza ou de saúde, principalmente, para dar lição de moral a ninguém. Né? Você sabe muito bem o meu tamanho, quase não cabe nessa tela aqui, né? Para poder dar essa aula. Mais uma coisa eu sei, né? Eu mesmo, na qualidade de obeso, eu uso substância entorpecente, né? Que traz problema para o meu corpo. Né? Que substância é essa? Talvez não entorpecente, tá? Porque eu me expressei mal. Mas eu uso substância tóxica que traz efeito no meu corpo. Melhorei agora a frase, tá? Exemplo, eu falei em salada de arroz, eu tomo Coca-Cola, eu como açúcar em demasia, tenho um problema alimentar grave. Isso é uma substância, ou são substâncias que em excesso vão se tornando tóxicas também no organismo, né? Então, apesar de não ser o padrão de saúde para poder te dar lição de moral, mas eu posso dizer que sim, os entorpecentes em geral, essas substâncias tóxicas, elas têm um reflexo cedo ou tarde no organismo do ser humano, e é importante que as pessoas se afastem disso o mais rápido possível, tá? Então o trabalho coopera para que isso seja afastado de maneira definitiva da pessoa, ok? Então nós temos o segundo tipo de punição, que é a pessoa que vai aí fazer um serviço comunitário e logicamente é gratuito, não tem recebimento, é uma punição, é uma forma também de terapia, tá? Então segundo hipótese aí, trabalho comunitário, tranquilo. E quando um caso ele exige um pouco mais de cuidado, ou seja, o dependente está no estágio mais avançado dessa debilidade, dessa dependência, o usuário está no estágio mais avançado, o juiz determina que ele participe de um curso, né? Um programa de drogas ou um curso educativo, e esse curso geralmente é dado por profissionais da área de saúde. E esses profissionais vão ilustrar, vão identificar, vão falar de maneira mais específica quais são esses efeitos que o corpo humano sofre a partir do uso de entorpecentes. Né? Então veja, a questão que a lei nos mostra muito claramente é uma questão envolvendo uma terapêutica pedagógica, né? Como elementos de caracterização de responsabilidade do usuário de drogas. E fique bem claro, estamos trabalhando a questão da responsabilidade penal do usuário. Tá bom? São 3 essas possibilidades. Elas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Não tem importância. Pode ser tudo ao mesmo tempo, pode ser só uma. Isso vai depender do caso real a que o juiz estiver submetido. Tá bom? Ah, professor, mas como é que eu vou saber que é usuário, que é traficante? Olha, nós temos vários medidas, vários critérios que podem ser identificados para justificar ou não esse tipo de atuação, né? Por exemplo, isso é muito importante, tá? Eu queria que você pudesse escrever isso no seu caderno. Eu falo todo dia, escreve. Se eu estivesse em sala de aula, eu falaria para você, escreve isso agora, que é muito importante, tá? Então, a caracterização da dependência química e do tráfico está, pela própria definição legal, está na natureza da substância, ou seja, que tipo de substância é, na quantidade apreendida, né, no local e nas condições em que se desenvolveu a ação. Onde que eu encontro essa informação que é muito importante para efeito de prova minha, prova de concurso lá fora? Onde que eu encontro essa informação? Nós encontramos essa informação no parágrafo 2º do artigo 28. Em resumo, você vai ter que pegar esse parágrafo 2º e vai colar na porta da sua casa, vai colar lá na parede da sua cama, no espelho da sua cama, na parede do seu quarto, porque isso é que é relevante para caracterizar ou não a questão do usuário, né? Então, como é que eu vou saber que é consumo pessoal? Então, o juiz vai analisar natureza da droga. Vamos lá pegar um exemplo. Você vai ser o juiz no futuro, tá? Então você tem um caso ali de um usuário ou então você não sabe se é usuário ou não, você pode ser o delegado, então, né? Tá lá investigando alguém, pegou alguém lá supostamente com drogas. Como que eu vou saber que aquele rapaz ali é usuário ou ele é um traficante?
Bom, você vê a primeira coisa que é importante além de determinar é a natureza da substância. Então você viu alguém com uma bala, alguém com um êxtase, por exemplo. Essas substâncias que você encontra em clubes e boates, o pessoal tá lá, toma aqui, aquele maluco, aquele negócio lá, né? Você encontra uma pessoa carregando um objeto desse, uma substância dessa, fora desses ambientes. Note, eu estou falando de critérios, não é o único critério, tem outros critérios também, tá? Mas você encontrou uma pessoa nesse caso, você encontrou uma pessoa, ele está com uma substância desse tipo, que é usada muito nesses locais, nesses ambientes. Você encontrou a pessoa de manhã, encontrou a pessoa na rua, dentro do carro, nesse local. Olha, tudo indica, ou pelo menos aparentemente, essa pessoa não é um mero usuário, né? Se a pessoa ser feita uma batida numa boate qualquer e se encontra lá no meio da boate alguém com uma balinha dessa no bolso, uma ou duas, pode ser que seja usuário, está no local adequado. Geralmente se consome nesses locais. Não estou restringindo o consumo de entorpecentes a locais. Estou dizendo que isso pode também ser analisado como critério de definição de consumo pessoal. Então, natureza do objeto, da substância. É uma substância que não é encontrada facilmente na localidade, é uma substância que é difícil acesso, então você vai afastar um pouquinho o consumo pessoal, né? Mas você vê que isso tudo fica muito análise do delegado também, do juiz no futuro, né? Analisar em que circunstâncias aquela pessoa, aquele droga foi encontrada, mas a natureza da substância principalmente. Né? É uma droga de fácil acesso, é uma droga de difícil acesso, uma droga que ela é de natureza sintética, ou seja, produzida no laboratório, tudo isso é levado em consideração, tá? Para saber o que é consumo pessoal e o que não é. Outra situação importante também é a quantidade. Olha, a quantidade, a gente já falou várias vezes, né? É um critério importante, mas acima da quantidade, é a quantidade, mas o modo de acondicionamento que importa, né? Ou seja, você tem uma quantidade X, ela pode te dizer tanto que a pessoa seja um traficante como o dependente. A gente não sabe pela quantidade, lógico, uma quantidade muito grande, aí já afasta com certeza o consumo pessoal, né? Mas a lei não fala qual é a quantidade. Ela só fala que isso vai ser critério do juiz delegado, ou da autoridade competente. E como é que você, que vai ser autoridade competente no futuro, vai determinar se a pessoa é um usuário ou ela é um traficante? Né? O que é o modo de acondicionamento? Olha, o modo de acondicionamento, na verdade,